Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Formação Continuada. Estamos aqui hoje com visitas ilustres, né? Já vou falar delas daqui a pouquinho, mas quero desejar boas-vindas a todos e todas, né? E convidar vocês ao nosso primeiro programa aqui, inaugural, né? Chamado Diálogos, Escola e Pesquisa. E trouxemos aqui a pesquisadora Fernanda Liberali, temos também junto comigo aqui a nossa colega também da EFAP, a Silene. Eu vou apresentá-las daqui a pouquinho, mas gostaria muito que vocês permanecessem conosco, teremos uma tarde muito agradável, com um tema muito interessante também, e que vocês aproveitem isso, que chamem as pessoas, né, para que participem, que assistam aí a programação do nosso canal. Lembro que a programação do nosso canal está disponível no site do Centro de Mídia, tá, na programação, e que a veiculação desse programa que temos aqui no aplicativo também ocorre no YouTube e também no Facebook, assim como as reprises que ficam no YouTube e no canal Formação Continuada. Ok? Passo a palavra também, daqui a pouquinho, para minha amiga, a Silene, colega de trabalho da EFAP. Por favor, Silene, se apresente, fique à vontade. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal de formação continuada e é essa série que tem início hoje, que é a série Diálogos, e tem como principal objetivo que é realizar mesmo esse diálogo entre os profissionais da educação, as universidades e as instituições que trabalham com a questão da rede pública e a formação continuada de profissionais e temas relacionados diretamente à educação. Como a Tânia já nos disse, e a gente retoma aqui, esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, das 14 às 15h30, e a gente espera que vocês frequentem bastante, porque a gente vai trazer não só pessoas que estão desenvolvendo suas atividades de pesquisa de fora da rede para dentro da rede, mas nós teremos muitos colegas que vocês vão reconhecer que estão desenvolvendo pesquisas e que trabalham dentro da própria rede. Então é um olhar bastante interessante, a gente convida vocês para participarem. E o objetivo é sempre a gente lidar com 3 eixos, né, fundamentais, que é a questão do currículo e da prática de ensino, questões de gestão, né, relacionadas aí ao contexto educacional, e a gente tem também grandes temas da educação. Então, dentro desses 3 eixos, a gente vai estar sempre convidando gente e aceitando também aqueles que quiserem contribuir, né, para disseminar esses achados, esses resultados de pesquisa que podem tão bem nos ajudar, não só na questão da formação continuada, mas em outros pontos de interesse dentro da educação. Então, a rede também aprendendo a fazer e disseminar o objeto de suas pesquisas, assim como receber os convidados, como é o caso da Fernanda, para quem eu passo a palavra agora. Seja muito bem-vinda, viu, Fernanda? É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, prazer é meu. Eu fico muito feliz em poder estar aqui nessa abertura desse programa de diálogos. Eu que trabalho como linguista nessa linha de pensar que o diálogo, né, como já dizia o Paulo Freire, ele é central na constituição do sujeito, trabalhando a partir de uma perspectiva bakhtiniana. Acredito que o diálogo é que constitui o sujeito naquilo que ele é, e por um viés vigotskiano, acredito que é no diálogo que a gente vai criar as condições de desenvolvimento. Então, fico muito feliz pelo convite da Tânia, da Silene, e também da minha querida Rosângela, que foi quem fez toda essa inter-relação. Então, eu fico bem feliz e agradeço bastante essa oportunidade de vir compartilhar com vocês as pesquisas que nós realizamos na PUC São Paulo, no programa de Linguística Aplicada e no programa de Formação de Formadores, que é o FORMEP, onde muitos professores da rede estadual e municipal têm realizado suas pesquisas. Então, para mim, é um prazer muito, muito grande poder estar aqui hoje, e eu agradeço bastante esse convite e a possibilidade de conversar com vocês.
O meu tema, como vocês viram na chamada, tem a ver com a ideia, com 3 multis. Eu costumo dizer que são os multis da vida, que é o multiculturalismo, e outros chamam de multi ou interculturalismo, as múltiplas mídias e a multimodalidade na vida e na escola. Essa temática ela é muito central para a nossa reflexão nos dias de hoje. Tem um autor chamado Vertovec que diz o seguinte, ele explica que a gente vive um momento em que há muita diversidade, tanta diversidade no mundo, tantas possibilidades de se compreender e viver o mundo, que ele vai chamar o momento que a gente está vivendo de um momento super diverso. E o que é isso? Ele vai falar que a gente tem uma diversidade de etnias, de formas de ser no mundo, de formas de viver a sua identidade muito, muito amplas. E nessa direção, ele vai dizer para a gente que é preciso que a gente pense como é que a gente lida com isso na vida e, principalmente, como é que a gente lida com isso na escola. Nesse momento que a gente está vivendo agora, uma das coisas bem importantes da gente pensar é que a gente vive o que Mbembe chamou de necropolítica, uma forma de viver o mundo que parece mostrar que algumas pessoas têm mais valor do que outras. Por exemplo, Judith Butler, nesse final de semana, a gente teve aí nas revistas um texto dela que fala por quem choramos, né? Quem são as pessoas que estão morrendo e por quem choramos? Então, a mesma questão. Quem tem direito à vida e quem tem direito e quem não tem direito à vida? Quem decide isso? Isso, segundo Mbembe, está ligado a uma visão de necropolítica que vem aí se colocando como algo que pensa as diferenças como com diferentes valores de importância. E, nesse sentido, a gente não trabalha com justiça, a gente trabalha a partir da ideia de que alguns são melhores do que outros, alguns valem mais do que os outros. Nessa linha, a gente vê também, principalmente com o advento do coronavírus, que a gente tem também aquilo que eu tenho chamado de necroeducação, que é uma educação que decide quem tem direito a estudar e quem não tem direito a estudar. Quem tem acesso aos bens para se formar, para se constituir e desenvolver a partir daquilo que a escola oferece e aqueles que não têm. E que isso não está na mão da pessoa por um desejo próprio ou um interesse próprio, mas está colocado pelas estruturas que ou permitem e viabilizam que a pessoa possa se formar, se desenvolver a partir da escola, ou que não. E nesse bojo desse momento, há uma proposta, então, que se coloca como pensar a educação para um movimento que vai criar uma interculturalidade, vai ser um movimento de decolonializar a educação, buscando a ideia de uma visão intercultural. E é nesse lugar dessa perspectiva intercultural que surgem, então, as possibilidades de olhar o mundo a partir de uma visão múltipla. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje um pouco. Então, eu queria começar colocando para vocês que um dos grupos que muito se debruçou sobre essa questão dessa realidade que a gente está vivendo e fazendo questionamentos sobre ela foi o New London Group, que foi um grupo de pesquisadores do Norte que se reuniu e que discutiu esse mundo em evolução e questionou o que seria ser um sujeito letrado no mundo de hoje, com as condições que esse mundo nos oferece. Pensando nessa diversidade, pensando nas injustiças sociais, pensando tudo isso, eles começaram a levantar alguns pontos que seriam fundamentais. O primeiro deles, logicamente, é a questão de como as pessoas estão lidando com o processo de leitura de mundo, como colocava o Paulo Freire. E aí a gente não está falando leitura de mundo da aula de português
mas a gente está falando em como ler o mundo nas diferentes áreas, como refletir e pensar o ensino-aprendizagem, refletir e pensar a formação de professores a partir daquilo que a gente diria que é uma visão multiletrada, que permite olhar o mundo por diferentes perspectivas e que justamente incentiva e trabalha a partir da multiplicidade. Eu vou trazer para vocês aqui algumas reflexões de como que essa visão múltipla pode interferir justamente no trabalho que a gente faz com os alunos, mas não só. Porque eu tenho 2 orientandos que agora estão terminando suas dissertações e cujo foco foi ver como os multiletramentos também interferem no papel dos gestores, daqueles que fazem a formação ou que conduzem a escola. Na verdade, a gente entende, e por isso no título da minha proposta tinha na vida, é que os multiletramentos são formas para que a gente possa no mundo, olhar o mundo e enxergar de uma maneira mais aberta, mais ampla e principalmente mais crítica e mais revolucionária, no sentido de que a gente constrói uma coisa que é fundamental. A escola, na minha forma de entender e com base nessa perspectiva, não existe para que a gente acumule saberes. A escola existe para que a gente construa repertórios, ou aquilo que a gente tem preferido chamar de um patrimônio de vivências. Ou seja, tudo que eu experimento na vida compõe quem eu sou, as minhas possibilidades de agir, as minhas potencialidades de escolher que recursos vão construir aquilo que eu quero projetar no mundo, os significados que eu quero construir para esse mundo com os outros. Mas, para que eu possa ter repertório, é preciso que eu tenha experiências várias, que eu tenha vivências várias. No sentido vigotskiano, partindo de uma ideia que originalmente era chamada de Funds of Knowledge, um grupo da Califórnia abordou a ideia de que existiria um patrimônio de conhecimentos e que cada um de nós pode trazer já esse patrimônio para o processo de ensino-aprendizagem. E esse patrimônio, ele se realiza a partir não só daquilo que eu conheço ou sei, mas das histórias das pessoas com as quais eu convivo, das possibilidades das pessoas com quem eu tenho relação. E tudo isso compõe o que eu trago para construir a escola. Só que, indo além, um outro grupo falou sobre o patrimônio de identidade, que são as experiências também afeto-cognitivas que eu experimentei ao longo da minha história e com quem eu realizo diferentes vivências, vão se constituindo experiências para mim de parte desse patrimônio de identidade. Megali e eu temos escrito sobre a possibilidade de pensar sobre um patrimônio de vivências, que engloba tanto aquelas experiências que eu tenho, que são emocionalmente fundamentais, como também os vários saberes que circulam na realidade. E essas experiências, elas podem estar dentro da escola sendo proporcionadas para que os alunos possam carregar para si não um conjunto de saberes para fazer uma prova, mas um repertório, um patrimônio de vivências a partir das quais eles vão escolher aqueles recursos que melhor se adequam e criam potencial de gerar um significado que seja parte daquilo que eles acreditam naqueles contextos que demandam certas questões para eles. E isso vai construir um conceito fundamental de um autor chamado Blumert, que é um belga, que diz o seguinte: é preciso que as pessoas não necessariamente saibam muitas línguas ou tenham muitos saberes, mas que elas consigam perceber que recursos são necessários para experimentar certas situações.
E o papel da escola seria, então, ampliar cada vez mais esse patrimônio que cada sujeito constrói na relação com o outro, para que quando as pessoas estivessem nas diferentes situações da sua vida, elas pudessem selecionar os recursos que seriam empoderados, que seriam efetivos, que seriam adequados, que seriam transgressores, se fosse o desejo, para que ela tivesse mobilidade para transitar em diferentes locais. E aí entram os multis, e eu vou pedir agora ao meu colega para projetar para mim os 3 multis que a gente tem aí para começar a discussão. Então, o primeiro deles é a multiculturalidade. O segundo, a gente fala, é a múltiplas mídias, que a gente está vivendo aqui. Ó. Nunca isso foi tão óbvio. Antes, algumas pessoas questionavam o uso das mídias. Hoje é inquestionável. Só estamos aqui porque temos múltiplas mídias criando condições para que a gente possa ter essa comunicação. E, por fim, aquilo que do lugar de linguista é o ponto que me interessa com grande profundidade desenvolver, que é a multimodalidade. Então, vamos pegar cada um desses antes da gente entrar aí numa conversa mais forte sobre o que isso tem de implicação para o fazer da sala de aula e o fazer da gestão. Então, na sequência dos slides, a gente tem aí a discussão sobre o que seria multiculturalidade. Há uma longa discussão sobre o conceito de multiculturalismo. Por exemplo, Kandor fala sobre um multiculturalismo que é assimilacionista, em que as pessoas vão apenas aceitar o outro e vão transformar o outro naquilo que elas acham que naquele contexto deveria ser. Então, se eu trago esse menino para esse grupo, eu venho para o Brasil um haitiano morar aqui, a gente vai ter, então, esse haitiano se transformando nesse ambiente em apenas um outro brasileiro. É a expectativa que ele haja e que viva como um brasileiro, o que a gente sabe que é quase impossível. No entanto, é algo que algumas pessoas acham que pode ser feito. Por outro lado, a gente também tem uma visão multicultural ou de uma multiculturalidade ou multiculturalismo interativo, segundo a Kandor, que é aquele que não apenas que reconhece que existe uma diferença entre esse outro e o eu, ou esse outro e o grupo, mas faz uso dessa diferença como uma forma de expandir as possibilidades de cada um. As diferenças se tornam centrais para a constituição do patrimônio da pessoa. Então, conviver com o diferente e buscar as diferenças se torna central. Em termos pedagógicos, isso pressupõe, por exemplo, trazer para a sala de aula diferentes formas de entender determinado conteúdo, buscar diferentes fontes para tratar de um mesmo tema, trabalhar, como dizia o Vygotsky, né, com conhecimento cotidiano, mas não um conhecimento cotidiano, mas os vários conhecimentos cotidianos que circulam em vários ambientes sobre determinado tema, e, ao mesmo tempo, com vários conhecimentos científicos que vão se entrelaçando, constituindo essa perspectiva multicultural daquilo que o sujeito vai entender. Boaventura Souza e Santos coloca, por exemplo, que é necessário que se busque na constituição de um currículo os múltiplos saberes de fontes, às vezes, não consideradas as mais adequadas ou não valoradas, mas que circulam nos vários ambientes. Isso implica não que a gente vai aceitar que todo conhecimento tem o mesmo papel, o mesmo valor, a mesma circunstância de uso, mas torna relevante trazer à tona um conjunto de saberes que circulam num determinado ambiente e até em outros que não aquele específico, para que as pessoas possam ir além daquilo que elas já sabem, além daquilo que é visto como o adequado ou o academicamente apropriado. Por quê? Porque isso é que vai cair na prova? Não. Mas porque isso é o que na vida vai ser demandado para discutir.
Vou dar um exemplo bastante polêmico. Quando as pessoas falam, por exemplo, da Terra ser plana ou não plana, alguns querem imediatamente eliminar a possibilidade de reflexão sobre a Terra não ser plana. O que eu acho que, cientificamente, é o adequado. No entanto, quando a escola elimina a possibilidade desse debate, ela tira daqueles que estão na escola fazendo a discussão a possibilidade de argumentativamente construir as possibilidades de contraposição a visões que a pessoa, não acredita. Portanto, todo saber ou toda forma de entender a realidade precisa se tornar objeto de reflexão na escola, não por aceite, mas justamente para gerar a crise, a crítica e a contraposição, não por serem verdades, mas por serem objeto de reflexão e ampliação do patrimônio das possibilidades de entender, avaliar e criticar, para então se posicionar frente a algo. É nesse lugar que a multiculturalidade nos oferece talvez a maior possibilidade de crítica que jamais tivemos na escola, porque é com ela que a verdade absoluta se torna questionável, algo que Aristóteles já colocava como central no ambiente de crítica e argumentação. Portanto, a escola seria o espaço absoluto da argumentação, de uma argumentação que as pessoas aprendem a sustentar as suas visões. Porque hoje, quando alguém diz a Terra é plana ou a cloroquina supera a doença do Covid, a questão do Covid, poucas pessoas têm os argumentos para se colocar em relação a isso. Mas, para isso, é preciso que as pessoas estudem, entendam os significados de várias perspectivas e possam se posicionar em relação a esses pontos. E esse, então, é o nosso primeiro multi, o multi da multiculturalidade. O segundo multi que a gente vai falar, então, é o multi das múltiplas mídias. Como eu falei anteriormente, se puder mostrar a tela, por favor, o multi das múltiplas mídias tem a ver com a ampla variedade de artefatos que são usados para que a gente pense sobre como produzir significado. Como é que a gente organiza os saberes? Aqui, hoje, por exemplo, estamos usando o Zoom e a projeção de slides. Vocês veem os slides, me veem, ou vem um pequeno e outro grande. E esse modo de trabalhar com as telas produz significado de uma maneira. Olhar, por exemplo, para a tela dá a cada um de vocês que estão participando aqui a possibilidade de pensar o que significa uma mídia. E o que significa isso que eu estou dizendo? Olhar para mim e o modo como eu gesticulo, uso os meus recursos físicos para significar, cria uma possibilidade de entendimento. Olhar para os slides cria outra possibilidade. Nisso, vocês têm a contraposição do meu modo de dizer e expressar e aquele que o meu slide oferece. E na conjunção dessas múltiplas possibilidades de visualização do saber, também se forma aí uma ampliação, uma expansão do escopo de conhecer e de produzir significado. Hoje, mais e mais, as pessoas estão fazendo vídeos para aula, para os alunos, são vídeos de TikTok para brincar. E esse uso da mídia coloca cada um de nós como produtores de saberes, de fazeres e de sentires. Às vezes, é um vídeo que convence pela emoção do outro. Às vezes, é um vídeo que vai passar a melhor visualização daquele saber. Cada coisa que a gente vai mostrando vai criando, então, para nós a possibilidade de produzir e de compreender os significados. Então, a gente está num momento histórico em que ler e escrever foram superados por
desenhar significados ou design significados, que é como diz o New London Group. E as mídias, elas não vieram para que a gente seja, digamos assim, submisso a elas, mas para que a gente as utilize como recursos que vão nos permitir significar e compreender o outro cada vez mais. E a escola, nesse sentido, tem um papel gigantesco de fazer uso do potencial dessas mídias para significar, não sucumbindo ao que ela está propondo, não se assujeitando à mídia, mas fazendo com que ela se sujeite aos desejos de significar do grupo. Então, como é que eu uso diferentes mídias, o WhatsApp, o Zoom, o Google Meets, as várias plataformas, Padlet, Moodle, qualquer uma dessas formas midiáticas de estabelecer contato para que a produção de significado com o outro seja mais efetiva. E aí, na sala de aula, o ponto está não só em ensinar os alunos a tecnologia, mas fazer com que os alunos percebam o papel dessa tecnologia no processo de construir significado. E, por fim, o nosso terceiro item, que seria a multimodalidade, esse é talvez a área que mais me cativa como linguista, ela é central, é a gente superar a língua falada, verbalizada, e pensar, como diz um amigo, né, que faz análise das sobrancelhas em épocas que a gente usa máscara, a sobrancelha diz muito sobre como nos sentimos, se sentimos raiva, se sentimos alegria, se sentimos nervoso, medo, como é que eu olho a expressão facial, ainda mais quando a gente está numa telinha, que não tem todo o corpo para significar, como é que eu analiso toda a expressão do rosto do outro e isso me permite entender o que ele está querendo dizer. Como é que o tom de voz constrói significado? Então, se eu falo sempre do mesmo jeito, sem mexer o meu tom, sempre na mesma direção, e vocês já estão todos dormindo aí do outro lado, como é que eu reverto isso? E isso cria significado. Para um professor, análise da multimodalidade, qual é a roupa que ele veste, onde ele posiciona os alunos, onde ele fica na sala, tem a ver com a multimodalidade, tem a ver com o modo como o som, as expressões, o tipo de letra, a roupa que veste, o brinco que usa. Todos os aparatos são utilizados na intenção de significar, de produzir com o outro a chance de compreender e de produzir de volta o significado em conjunto. Então, como é que essas múltiplas coisas significam? E como que eu olho para o mundo e percebo que uma expressão facial, um gesto, uma posição estão produzindo significado? Como é que eles estão construindo multiculturalmente, por meio de múltiplas mídias, aquilo que eu desejo significar com o outro? Então, essa seria talvez a primeira parte da minha fala hoje, uma fala até aqui mais para explanar o sentido desses conceitos que são bem importantes, os três multimodalidade, multimídia, multiculturalidade, na construção de patrimônio vivencial ou repertório, para que cada um de nós não necessariamente façamos provas, mas para que tenhamos mobilidade. E se a mobilidade for num teste, também vale. Se a mobilidade for para fazer amizade, ótimo. Se a mobilidade for para fazer uma palestra, muito bem. Se a mobilidade for para construir o remédio para combater o Covid, ótimo. Se a mobilidade for para criar uma ponte que vai de um lugar a outro, excelente. Se for para levar de uma melhor maneira o sanduíche para a casa da pessoa que você vai entregar, muito bem também. Mas como é que as experiências vividas, e aí eu vou dizer mais, nas salas de aulas, permitem que a gente construa
muito, muito amplo repertório para ter mobilidade na vida. Essa é a primeira parte, a gente continua depois de alguma colocação da Silene e da Tânia. Está com vocês, queridos. Você está sem voz. Oi, Fernanda, obrigada pela sua fala até agora. Eu acho que são muitos conceitos que a gente precisa repensar, e eu acho que o mais importante é como a gente articular essas questões que você traz, aquela nossa vivência da sala de aula, né, do nosso colega professor que está lá na escola, nesse momento, com essas novas condições. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa questão das múltiplas mídias, que você fizesse uma consideração na seguinte direção. A gente tem uma necessidade premente, né, que nos levou para um isolamento social, um distanciamento social, e a gente tem toda essa possibilidade de mídias, né, e tecnologias à disposição, e a gente tem um alunado que tem uma familiaridade com esses recursos, né? E nós temos professores em diversos níveis de apropriação dessa tecnologia. Eu queria que você comentasse como é que você enxerga essa flutuação tão grande de apropriação nesse momento de desenvolver um currículo, né? Em meses que a gente tem desse distanciamento, como é que você avalia esse distanciamento do currículo diante dessas apropriações tão diferentes entre nós, professores, e entre alunos? Você pode comentar um pouquinho? Quais são as consequências que você acha que isso tem, né, que a gente tenha que buscar ou que a gente tenha que entender? Como é que você vê essa questão? Bom, obrigada pela pergunta, Silene. Acho que é uma pergunta muito importante. Eu acho que o primeiro ponto é o acesso que o aluno precisa ter, né? Esse eu acho que é incontestável. Quando nós fomos para isolamento, na PUC, por exemplo, em que pese que é uma universidade privada, mas a PUC, logo de cara, promoveu uma série de cursos para nós, professores, nos apropriar. Primeiro de tudo, ela adotou o Microsoft Teams como uma plataforma para toda a universidade, ofereceu para todos os professores e alunos o acesso gratuito a ela e formou os professores para o uso desse material. Logicamente, por exemplo, eu não conhecia essa plataforma, mas conhecia outras. Conheci o Zoom, por exemplo, e optei por ficar com o Zoom por uma série de questões, a Breakout Room e outras questões que eu acho mais fácil para mim. Como meus alunos podiam ter isso, e eu já tinha bastante familiaridade com ele, me mantive nisso. Outros professores jamais haviam utilizado o WhatsApp, jamais haviam utilizado qualquer plataforma remota como esta. E eu estou dizendo isso da PUC porque eu quero dizer que a realidade não é tão diferente assim, neste sentido dos professores, daquela que a gente vê na rede. Embora na rede haja professores sem acesso também financeiro para o uso de internet ilimitado, como essa, que é uma demanda para quando você está com aulas remotas. Então, primeira coisa que eu acho que precisa ser pensada é a garantia de acesso, ou seja, os pacotes de internet, a possibilidade da mídia mesmo, da mídia física, né, para que a pessoa possa fazer uma aula online. E também as plataformas para isso. Entendo isso, tem um outro suporte necessário para o uso de mídia, que é o seguinte, que primeiro ter a coisa física e financeiramente colocada. Segundo, ter a formação para apertar o botão aqui, o stop vídeo, o mudo, não mudo, participando. Se você
se dar conta e aprender a lidar com esse universo que é bastante diferente e que muitos não têm esse acesso, mas necessitam aprender. Mas muito mais do que isso, e eu tenho um projeto desde 2013, está em depois que você tem tudo isso está garantido. Sei ligar, sei desligar, sei passar filme, sei passar isso. Como é que eu trabalho a dinâmica do uso da mídia? Porque o que eu tenho visto em escolas públicas e privadas, na universidade e em todo canto, é que as pessoas não sabem usar as mídias para construir e produzir significado. Elas usam as mídias para reproduzir significados. Então, o que acaba acontecendo em muitas medidas é que a mídia ela se coloca sobre o professor, mas o professor faz uma reprodução do que ele conhece. Em 2013, quando nós começamos um projeto internacional sobre a questão dos multis, que eu acabei de falar, nós fizemos uma reunião com alunos de escolas públicas de São Paulo. E nós pedimos a eles que nos dissessem se a gente fosse usar tecnologia, mídias em sala de aula, o que ia mudar? E aí a gente pedia, vocês têm que usar mídia para mostrar o que ia mudar, vocês têm que usar teatro e tudo mais. E aí um grupo fez, eu tenho até um artigo escrito sobre isso, um grupo fez uma apresentação na qual eles explicavam assim, a professora, se tivesse um celular, ela podia fazer assim, eu vou dar aula sobre o descobrimento do Brasil. Eu abri aqui, olha, então, o Brasil foi descoberto assim e assim. Então, é isso, tá, gente? Quer dizer, o aluno entendeu o celular como uma fonte de dados que ele usaria para reproduzir algo da mesma maneira careta que sempre foi. Então, a própria concepção dos alunos sobre o uso da mídia, muitas vezes, quando vai para a escola, é numa visão que o Paulo Freire chamava de bancária, de apenas depositar. Então, o conhecimento que vem da internet, muitas vezes eu vou lá na internet para fazer uma pesquisa, eu pego uma informação e taco aqui e entrego para o professor. Dos dois lados, alunos e professores ainda olham a mídia com poder absoluto, e não como fonte e meio dele produzir significado. Se fosse fonte e meio, a gente teria que pensar quais os recursos multimodais que eu vou utilizar com esta determinada mídia para fazer significar. Quais são os múltiplos saberes e fazeres e agires que eu vou acessar por meio do celular, por meio do computador, por meio do laptop, do que for. Quando eu usar o Facebook, que tipo de saber eu posso recuperar? No Google, na Wikipedia, como é que os vários saberes são reestruturados a partir do modo como eu faço uso das mídias para significar. E essa questão, não importa se é na aula de história, geografia, matemática, ciências, e isso é o que o projeto que eu desenvolvo desde 2013 vem mostrando, porque nós reunimos na PUC, uma vez por mês, alunos, professores, diretores, coordenadores de escola e pais. Todos para discutir a desencapsulação do currículo, tirar currículo de cápsula. Então, o que a gente diz? O currículo parece estar em cápsulas de área, então, esse é matemática, história. O currículo parece estar em cápsula de isso é da escola, isso é da vida. O currículo parece estar em cápsula de isso é para essa série, isso é para outra série. E o que nós fazemos na PUC é quebrar com todas e outras tantas cápsulas. Isso é para aluno que é da periferia, isso é para aluno que é de escola que paga R$12.000 por mês. Nós convidamos escolas públicas e privadas, reunimos pais, professores, alunos e diretores dessas várias escolas para juntos discutirem formas de repensar o currículo de uma forma
interdisciplinar, mas mais do que isso, desencapsulada, porque nesses espaços que nós criamos, os alunos são convidados a discutir o currículo das várias áreas a partir das demandas. E o que nós usamos lá? Nós usamos, por exemplo, a Agenda 2030. A gente parte daqueles tópicos como o que vai guiar o nosso olhar. Daí vamos escolher uma atividade da vida em que aquele tópico fica marcado. E aí, a partir disso, como as várias áreas contribuirão a partir da sua expertise para que a gente construa saberes. Eu tenho um exemplo disso, se você quiser, eu posso projetar para a gente ver. Vou mostrar para vocês um trabalho que nós fizemos no ano de 2018, na época em que aquele prédio lá no Paissandu caiu. E nós estávamos justamente fazendo uma discussão sobre a questão da habitação na cidade de São Paulo. A gente queria que os alunos não só discutissem, mas também fizessem intervenções sobre isso. E aconteceu essa tragédia do prédio Paissandu. Como que nós trabalhamos com isso, com as mídias, a multimodalidade e a multiculturalidade? Primeira coisa que a gente fez foi criar uma imersão na realidade. Então, como vocês veem aí, os alunos estão usando aqueles óculos para criar uma terceira dimensão. Num óculos, eles viam uma favela carioca. Eles andavam por dentro da favela como se estivessem lá. No outro, eles andavam por Dubai, assim, uma das cidades mais elaboradas, tecnológicas e bem constituídas, segundo alguns critérios que existem. Nessa imersão, eles respondiam a perguntas sobre o viver das pessoas nesses lugares, os tipos de casa, o modo de experimentar aquelas experiências. E aí tínhamos alunos que viviam em favelas e tínhamos alunos que viviam em casas chiques. Dessa discussão, eles partiam para construir uma visão crítica da realidade, assistiam a filmes, liam reportagens e construíam, a partir de algumas concepções teóricas sobre habitação, aquilo que a gente chama uma instrução evidente em termos de multiletramentos. Essa construção crítica da realidade se pautava na observação, na imersão, mas também na generalização daquelas realidades, para entender que aquele problema daquela favela lá do Rio não era só daquela favela lá do Rio, era uma perspectiva de habitação dentro de um determinado modo de operar. Por outro lado, aquela experiência de Dubai também não era a realidade só de Dubai, aquilo podia estar em outros lugares. E o que significava aquilo? A partir disso, eles começaram a discutir a partir de situações, como, por exemplo, numa situação em que havia uma ocupação. E o que é a questão do espaço? Eles trabalharam conceitos vários sobre propriedade, sobre pertencimento, sobre a ideia de posse e o que aquilo tinha de implicação. Criaram situações como retrofit, ocupação, discutiram a diferença entre invasão e ocupação, lendo e recriando por meio de uma coisa que para nós é central, que é o brincar do Vygotsky, possibilidade de intervir e pensar a realidade. A partir daí, eles começaram a fazer aquilo que a gente chama a produção social de mudança. Eles fizeram o que a gente chamou de um manifesto sobre as questões da habitação na cidade de São Paulo. Levantaram diferentes aspectos, criaram, como vocês podem ver aqui nessa mesa, uma situação de debate, que em cada um desses era um candidato a prefeito, e eles tinham que justificar o que fariam dentro dessas condições. A partir disso, usando um Google Docs compartilhado, escreveram aquelas situações, em que aquelas questões sobre habitação na cidade de São Paulo, que eles apoiavam, que eles repudiavam e que eles propunham. E isso foi construído num processo de construir uma ideia sobre o conceito de habitação, ao mesmo tempo em que a intervenção na realidade se fazia necessária e possível. Então,
O uso da mídia aconteceu em diferentes momentos, por meio do óculos, do Palm, do trabalho com os vídeos, mas sempre em função de ler criticamente uma realidade por múltiplas perspectivas, construir saberes e compreensões daquela realidade, posicionamentos em relação àquela realidade, para então fazer uma proposta de intervenção. É o que o New London Group propõe, e que tem base também nas ideias do Vygotsky e do Paulo Freire, como uma imersão no cotidiano, uma imersão generalizada nos conceitos teóricos, uma abordagem crítica desses saberes e fazeres e agires, para então lançar mão de uma ação concreta na vida que se vive. Então, aí a gente tem um exemplo concreto disso. Não sei se eu respondi, mas, de qualquer maneira, tentei. Faço de volta. Ok. Doutora Fernanda, professora Fernanda, vou voltar. Ela disse que é porque eu chamo ela de não, eu já falei que melhor. Ela já falou comigo. Eu decoro. Professora Fernanda, olha, a gente está acompanhando aqui no chat as postagens, a gente já nesses 40 minutos aí da apresentação, a gente já conta com quase 850 pessoas ao vivo, né? Muito bom, né? A gente fica bem contente aí com a nossa audiência. E as pessoas elogiaram bastante, estão elogiando aqui a apresentação, muito interessante, gostei da ideia do tema, muito pertinente o assunto, a professora Aline coloca. O professor Laércio fala da questão da subjetividade, né, como algo importante. Professor Gessé, né, multiculturalismo é importante para a disciplina de arte, ele coloca também, deve ser professor de arte. Professora Aparecida coloca aqui também que entender os saberes por várias perspectivas, né? Então, o pessoal que gostou bastante, tem adorado aqui o material, também o tema da palestra, excelente conteúdo, formação. E eu tenho uma pergunta aqui, depois eu vou ver com a Silene aqui também. A professora Patrícia coloca aqui, a senhora pode comentar um pouco essa afirmação dela. Revolucionar as formas de ensinar, porém o aluno também precisa das ferramentas e a escola também. Então ela pensa de que forma isso pode ser abordado de maneira que alcance também o aluno e a gestão da escola, né, para que todos trabalhem numa estrutura um pouco mais casada. Então, como eu falei antes, se a gente não oferecer as condições mínimas, toda essa questão das mídias e mesmo esse momento que a gente está vivendo durante essa pandemia, ele vai só reforçar a diferença no sentido pior que pode haver, né? Porque o que a gente percebe é que em algumas escolas, os alunos, e principalmente em algumas escolas privadas, estão tendo acesso a todo tipo de plataforma e, com isso, a potencialização da construção de saberes e também de pensares e reflexões e modos de agir se ampliando, enquanto outros alunos não conseguem ter nem acesso à cesta básica. E eu que trabalho com várias realidades, porque embora eu esteja na universidade, eu estou engajadíssima em pesquisas em múltiplas escolas públicas e privadas. Então, eu acompanho de perto, por exemplo, o CIEJA de Perus e a vida dos haitianos se perdendo, e a gente tem feito campanhas inúmeras para arrecadar verbas para comprar cesta básica para esses alunos. Agora também nosso grupo está fazendo um levantamento de como comprar minutos, horas aí de internet para os alunos que não têm acesso e, portanto, estão excluídos da educação, da escola, né? Então, esse é um momento difícil, e acho que a pergunta da colega é muito pertinente, porque tudo isso que eu estou falando, como eu respondi para a Silene, precisa primeiro ter uma base mínima que seja garantida, e isso eu acho que o Estado precisa oferecer, que é o acesso à internet e a algum aparato que permita isso, considerando que uma pessoa que estuda pelo celular, o tipo de concentração vai ser muito diferente de uma pessoa que está na frente de um computador, né, o tempo inteiro, que mesmo eu aqui, com as minhas
costas, depois de algumas horas eu preciso ficar de pé, levantar, porque é uma outra dinâmica de sala de aula. Então, considerando esse momento, a gente precisa primeiro garantir o básico. E a partir do básico, aí a gente precisa elaborar e pensar como formar os alunos para, em primeiro lugar, serem questionadores. Nesse projeto que a gente desenvolve, que tem escolas da Prefeitura e do Estado de São Paulo, o que a gente vê são alunos que se tornam absolutamente companheiros da escola. Por exemplo, existe uma escola em Itapevi, com a qual a gente trabalha, uma escola estadual, que tem feito um trabalho fantástico, na minha opinião, e que os alunos se empoderaram de tal maneira para agir na escola, que hoje os problemas de bullying da escola, a diretora convoca esse grupo de alunos, que são pesquisadores, para que eles possam ir até as salas onde o problema com bullying esteja acontecendo e fazendo uma série de trabalhos com mídias e com multimodalidade, com multiculturalidade. Eles trabalham com os colegas para tentar superar as questões que estão acontecendo nessas escolas. Então, aí você vê que o aluno pode ser um parceiro. Quando nós começamos esse projeto em 2013, nós tínhamos a impressão de que, se a gente não trouxesse os alunos para serem parceiros na construção do currículo, o currículo ia se perder. E se você pegar os vários artigos, textos, capítulos, livros que a gente já escreveu sobre o projeto, você vai ver os depoimentos dos alunos sobre o quanto que naquele pouco espaço, a gente tem encontro uma vez por mês, eles constroem possibilidades e eles se sentem respondidos e respondendo à vida com saberes da escola. Quantas vezes, depois de um vestibular, a gente não recebe mensagem dos alunos: poxa, vocês adivinharam o que ia cair na prova do Enem? Não adivinhamos, nós trabalhamos com eles a realidade. Nós temos no nosso grupo alunos surdos, então quando teve aquele Enem, que era uma redação sobre a questão do aluno surdo na escola, os nossos alunos que participavam do projeto sabiam todos falar disso, porque conviveram com o surdo. E assim outras temáticas sobre a questão da mulher e o papel da mulher na sociedade. São temáticas da vida que a gente traz as áreas diferentes para contribuírem para pensar sobre elas. É uma forma de pensar currículo a partir dos multis que é revolucionária no sentido de transgredir. E aí o mais legal é o seguinte: não tem uma unidade proposta didática feita pelos professores nas escolas e compartilhada nas reuniões, ou feita por nós, para mostrar como exemplo também para as escolas, que não tenha pauta na base curricular. Então, a BNCC sempre foi, desde a sua primeira edição, o ponto de partida, não de partida, mas o ponto de caminho para a gente seguir em relação ao que a gente trabalha no currículo, como a gente constrói. E isso faz com que os professores, os diretores, percebam a importância de pensar primeiro a vida, depois os conteúdos escolares. Porque daí eu crio mobilidade para viver, e não conteúdo para fazer prova ou para dar conta daquilo que alguém decidiu que é relevante para a vida. Então, a gente faz esse entrelace e as pessoas conseguem, de certa maneira, perceber que cada um tem um papel a contribuir na constituição aí desse currículo, desse aprender e desse ensinar, alunos e professores. Muito bacana. Vou só fazer um comentário aqui para passar para a professora Silene. A professora Maria Madal, ela falou que adorou o termo currículo encapsulado. Eu também gosto muito. Meu orientador de pós-doutorado, ele tem um texto muito bacana sobre as fases da Lua, e ele introduziu esse conceito de encapsulação do currículo. E é muito interessante de ver. Quem tiver interesse, depois se pedir, eu passo para a Tânia o texto para vocês poderem ler. Ah, por favor, por favor. Silene? Oi, Fernanda. A sua fala é muito inspiradora, se bem que, ao mesmo tempo, ela
ela tira o freio de mão aqui para um monte de preocupações, que como a gente lida com formação de formadores, né? É um desafio extremamente grande. Então, o que eu quero te fazer não é nenhuma pergunta, mas é uma solicitação para que a gente dialogue a respeito, que é assim, você lá, um certo ponto da sua fala, você fala uma coisa bastante interessante, que o papel que a gente tem é de gerar uma crise que aumenta a possibilidade de entendimento, de argumentação, que a gente não tem que ficar tamponando nada. A gente tem que, muito pelo contrário, né, não é decretar a solução das coisas. Entendo que é uma postura bastante ética no sentido de colocar as questões sobre a mesa e o professor, principalmente frente a seus alunos, a comunidade, enfim, ser esse mediador, aquele que vai conseguir ouvir e eticamente se manter nessa posição, né? O que não é fácil, né? É bem difícil para a gente que está lá em frente aos nossos alunos, a uma comunidade, aos nossos próprios colegas. E quando eu penso nesse nosso papel de formador, de formadores, né? Formador de professores, nessa formação continuada, eu fico muito preocupada se a gente pegar esse momento atual da sociedade contemporânea, que é uma coisa de não perceber esse múltiplo, né? A gente tem, até no nosso relacionamento pessoal, na maioria das vezes na nossa própria família, uma condição que quase nos empurra para escolher um ou dois, ou isso ou aquilo, e se não é isso, é exatamente o oposto, e parece que a gente não tem outro viés, né? Então, quando eu fico pensando nesse nosso papel de pesquisador e de formação de formadores, eu fico meio aflita no sentido assim, que caminhos a gente pode achar para que a gente consiga estimular essa crise na discussão, né, e no diálogo, primando por esse ponto fundamental, que é a abertura para a argumentação. E que não é fácil, não é que não sejamos competentes para isso, é que o momento está muito agudizado, né, socialmente, para essa, ou isso ou aquilo. Então, tudo fica mais complexo, né? A nossa vida como professor, lá na sala de aula, a nossa vida como formador de formadores, né? O nosso papel em família, né? Você pode discutir um pouquinho, ou colocar um pouquinho dessa questão, como é que você pensa isso? Sim, isso é um tema que me agrada, me atrai muito. Eu sou uma pesquisadora da argumentação na formação. Então, você fez a pergunta que mais me agrada no mundo pesquisar, e tenho vários textos sobre isso, inclusive, viu? Depois eu também posso passar. Mas um que eu acho que responde muito para o que você está falando, e eu posso depois também comentar um pouco mais sobre isso, é um que eu falo sobre a argumentação para destruição e a argumentação para colaboração. Eu acho que isso é um ponto muito central, e nesse texto especificamente foi uma pesquisa que eu realizei a partir da votação do impeachment da Dilma. E eu analiso multimodalmente a fala do Bolsonaro e a fala do Jean Willis. E eu mostro como todo o aparato utilizado naquela fala, argumentativamente, foi para destruição, tanto de um quanto de outro, guardadas as devidas proporções e considerações das duas áreas, mas quando você analisa o discurso visual, estrutural, do espaço, das expressões faciais, o tipo de verbo escolhido, aquilo que constrói o texto, que não é só o texto verbal, você vê que são formas de argumentar para destruir, ainda que seja um espaço em que a intenção é mesmo de destruição da ideia do outro. Mas ali você vê no ápice essa circunstância. E uma das coisas que meu grupo mais trabalha é com a construção da argumentação colaborativa, que essa é muito difícil, porque as pessoas estão mais acostumadas a querer vencer o outro, vencer o argumento do outro, do que produzir um argumento que seja na construção
de uma possibilidade de conexão. Então, em 2016, agora eu não me lembro o ano, mas no ano que a gente teve aquele carnaval na Praça Roosevelt, que terminou com bomba de gás lacrimogêneo e tal, havia as mais variadas possibilidades de entender e de se posicionar em relação àquele carnaval na Praça Roosevelt. Você tinha os moradores que se colocavam como terminantemente contrários ao carnaval lá, as pessoas que urinavam na rua, as pessoas que fumavam maconha, que usavam isso. Né? Você tinha os foliões que diziam, mas nós estávamos aqui nos divertindo e tal. Você tinha a polícia falando, você tinha cada grupo falando. E nós resolvemos trazer essa temática para construir o conceito de argumentação colaborativa. No grupo havia pessoas que concordavam com os vizinhos, pessoas que concordavam com os foliões, mas eles precisavam pensar o carnaval do ano seguinte. E é a partir do quê? Da compreensão fundamentada das regras que construíam aquele espaço da Praça Roosevelt. Então, eles tiveram que analisar e estudar profundamente o espaço da Praça Roosevelt. Tiveram que estudar leis de zoneamento da cidade para ver a propriedade ou não de ter um carnaval ali, a lei do silêncio. Eles estudaram inúmeras questões. O que era o carnaval, por que o carnaval era daquele jeito, o que tinha... Ouviram vários moradores com várias posições diferentes, porque fizemos buscas várias usando as mídias. Ouviram a polícia, ouviram os foliões, vários foliões. E, a partir dali, eles construíram uma proposta que fosse justa com os vários participantes para o ano seguinte. O texto dos meninos, e aí, de novo, né, como a gente desencapsula, tem aluno de 4º ano a ensino médio. Se você visse os argumentos que eles construíram, todos fundamentados em lei, em regra, em história, em aspectos geográficos da cidade de São Paulo, para dizer como que deveria ser o carnaval do ano seguinte, você ia ver que a gente... usando a multiculturalidade, buscando pelas múltiplas mídias e fazendo um uso multimodal desses saberes, a gente consegue construir uma argumentação para criar o novo do Paulo Freire. Não para reproduzir, repetir, porque a gente fica batendo um no outro. E eu não estou dizendo que não haja questões que sejam impensáveis, inaceitáveis na nossa realidade atual. Mas a gente precisa construir o possível, o inédito, viável. Então, não adianta eu só ir para a guerra com o outro. Eu preciso ir também na busca. Pode ser que chegue um momento que eu tenha até que entrar na guerra. Mas eu preciso ir em busca de construir o inédito viável em primeiro lugar. Então, no nosso grupo, historicamente, eu trabalho com uma coisa que chama pesquisa crítica de colaboração. E essa pesquisa crítica, assim, você vai trabalhar no contexto junto com os participantes, para criar a crise. Não para dizer do bonitinho. O Fulham e Hargreaves chamam de colaboração confortável. Ninguém fala nada que vai melindrar ninguém, porque pode magoar, pode chatear. Não, nosso pressuposto é, se tem uma coisa problemática, se eu sou coordenadora nessa escola, eu sei de um problema, eu vou botar o problema aqui na mesa. E nós vamos discutir esse problema. Não para destruir. O aluno é culpado, o professor é culpado, o coordenador... Não. Como é que vamos juntos construir o inédito viável em relação a isso? Pai, aluno, professor, todo mundo junto vai ter que construir isso. E é isso que a gente faz com o grupo de pais, professores, diretores, coordenadores que vão uma vez por mês à PUC para fazer esse projeto com a gente, porque daí isso é levado de volta para a escola e esse grupo que vai para a PUC faz no restante da escola. Tem vários casos e relatos de coordenadores e diretores de escola que reformularam, junto com os professores e com a ajuda dos alunos, seu projeto político-pedagógico por conta das discussões que experimentou, não pelo conteúdo, porque a gente não tem a menor pretensão disso, mas pela discussão que viveu. Então, são modos de experimentar a argumentação que desafiam o pensamento único, te desafiam a sair só. Que aí eu vou te falar uma coisa que é a coisa do momento. Durante a pandemia, uma coisa se tornou central para mim, como pesquisadora e pessoa no mundo, que é a brincadeira.
O tempo inteiro, para fazer isso, a gente brinca. Então, a gente brinca de... Então, agora você, como eu falei, agora você é o prefeito da cidade de São Paulo, agora vocês estão numa situação de retrofit, um grupo vai isso. Viva papéis. Então, a gente fez uma vez que era para trabalhar com matemática e eles tinham um budget, eles tinham um valor que eles tinham e eles queriam marcar um rolê para sair, para fazer um passeio junto. Só que, assim, o menino que mais grana tinha no grupo, que era da escola privada, ganhou que não tinha dinheiro nenhum na carteira, não tinha nem vale transporte, era como se fosse um... Como é que é? Aquele jogo de que cada um... RPG. Então, cada um ganhou lá a sua fichinha. O outro que vivia numa favela que tinha poucas condições financeiras, ganhou uma fichinha que ele tinha isso, tinha aquilo, e eles juntos tinham que fazer um passeio. E eles tinham que se virar para decidir como que eles iam fazer. Tinham que calcular distância, valor de transporte, tempo para ir, tudo isso para construir aquilo. Viver a problemática, no brincar, constrói a possibilidade de viver a problemática na vida real. Depois que eles viveram isso no papelzinho do RPG, a gente sugeriu que cada escola fizesse uma saída com os meninos e cada um ia poder participar com a grana que tivesse, como tivesse. E eles tinham que fazer toda a planilha de custos, gastos, horários, para compartilhar com as outras. A escola, essa bilíngue privada, gastou sozinha mais do que todas as outras escolas juntas. E eles tinham que discutir isso. Por que é que numa escola se gasta sozinho? O mesmo que todas as outras juntas. Quais são as condições que permitem isso? E esse problema, essa diferença, não era para um criticar, mas para entender a justiça e injustiça, as desigualdades que existem na nossa realidade. E, a partir daí, muitos alunos usaram as estratégias que a gente fez com essa saída para criar festa de aniversário na escola, passeio, porque eles aprenderam não só a argumentar e a construir uma perspectiva da matemática como constituidora de possibilidade de existência com o outro, mas também um modo de se divertir com os amigos, mesmo sem ter dinheiro. Então, eu acho que a escola precisa pensar que ela tem que ser o espaço do brincar. E hoje eu faço parte de um projeto internacional com pessoas do mundo inteiro, da Nigéria, você fala um país, está lá. E todos eles trabalhando com o brincar, com adultos e crianças, para lidar com esse momento da pandemia no mundo. Então, você tem situações horríveis, por exemplo, agora na Sérvia, e o pessoal usa da brincadeira para aprender a lidar com a dor das mortes, para aprender a lidar com aquilo que, a princípio, parece impossível. Recentemente, fiz uma formação com uma escola, com 50 professores, e nós brincamos. E eu trabalhei esses conceitos todos que a gente está falando aqui, brincando com essas pessoas. A gente fez tudo aqui no Zoom. A gente, desde contar história, dançar, fazer piada, caretas, até chorar junto por conta de casos contados, a gente conseguiu brincar com isso. O brincar, como dizia o Vygotsky, é o palco para a construção do futuro da pessoa. Porque brincando, você cria e constrói os recursos para viver a vida. Porque lá, no brincar é seguro. Então, a escola, se brincasse mais, ela criaria com segurança o patrimônio necessário para levar para a vida, né? Então... Fernanda, eu fico pensando aqui com a sua fala que, assim, se nós pegarmos esse momento que nós vivemos, agora eu acho que a gente, julho, nós estamos já um pouco mais acostumados, né? Mas lá em final de março, abril, né, que nós fomos pegos numa situação absolutamente inédita, né, e que a tecnologia teve um papel fundamental, que é aquele de possibilitar que a gente se aproximasse de cada um do seu jeito, como conseguiu, né, dos seus alunos. E alguns nem conseguiram, nem o professor conseguiu, nem
os alunos conseguiram, e aí no caso a Secretaria de Educação do Estado arquitetou lá as várias formas de poder chegar a esse aluno, mesmo sem a tecnologia, enfim. Mas se a gente pensar essa possibilidade que pegou a todos nós assim de absoluta surpresa, eu fico aqui imaginando, embora a gente tenha assim muita criatividade por parte de colegas nossos, professores, né, e a gente deve ter muita coisa bacana que aconteceu, e a gente está até num esforço aí de pedir a colaboração para os nossos colegas professores narrarem as suas práticas, para todos nós aprendermos juntos, né? Mas eu fico pensando que essa dificuldade pela qual muitos de nós passou, evoluiu, e muitos de nós ainda enfrenta, que são muitos objetos de preocupação ao mesmo tempo, né? Essa coisa da gente desencapsular o currículo, de trabalhar com desafios e brincadeiras, e você se colocar diante de uma tecnologia em que, às vezes, quando você consegue expor, né, um conceito, ou dar uma aula expositiva, já é um grande avanço do movimento democrático, certo? Então, assim, são conquistas que eu acho que a gente está buscando trazer essas práticas dos nossos colegas da rede, dos professores, dos gestores, de todos os profissionais que estão lá na linha de frente mesmo, né, atuando e colaborando do jeito que consegue, do jeito que dá conta no seu momento, para a gente entender, né, o quanto na formação continuada, que é a parte do latifúndio que nos cabe aí, o quanto que a gente precisa avançar, quais as coisas que já foram construídas, né, o que falta construir. Mas eu acho que da sua fala, o que fica para mim como fundamental é que eu acho que cada um fez o que pôde, né, e que a gente precisa desenhar, a gente precisa meio que fazer uma cartografia dessa potência, para saber de onde a gente parte, né? Como é que a gente encaminha daqui para frente, porque a gente pode diminuir o distanciamento social, mas com certeza a tecnologia vai continuar sendo um apoio fundamental para a gente, e a gente tem que aproveitar isso mesmo, não? Porque essa necessidade faz com que a gente tente buscar alternativas. Talvez se a gente não tivesse, você mesmo falou no momento da sua fala, naquela coisa de desequilibrar, né? A gente precisa desequilibrar para reequilibrar em outro patamar, né? A gente faz isso, a gente fala disso, e a gente concorda com essa ideia já há muito tempo, né? Mas é uma coisa difícil, não é simples, e esse movimento em que a gente se encontra agora de mapear um pouco esse potencial que cada um construiu vai nessa linha, né? Porque é muito objeto de preocupação ao mesmo tempo, né? Você sabe que em março ainda, quando a gente foi, dia 14, assim, a PUC já começou a ventilar que nós entraríamos, né? Acho que na segunda-feira nós já estávamos em isolamento, ou na terça, alguma coisa assim. Na terça eu daria aula, já foi à distância. Eu entrei em parafuso, eu sou uma pessoa hiperativa, não sei se você percebeu, mas eu sou agitadíssima. E eu pensar em ficar em casa, ver a situação e não fazer nada, me deixou completamente desnorteada. Então, eu juntei os meus alunos, a primeira coisa que a gente fez, eu acabei de mandar para vocês aí, foi convidar pessoas que tivessem nessa situação também, que quisessem escrever sobre as experiências que estavam vivendo. Nós fizemos um livro com pesquisadores, praticantes e tudo, mais de 400 páginas de ideias e possibilidades, de tudo que você possa imaginar, desde o apoio psicológico até o fazer do gestor, escola pública e privada, possibilidades para os pais. Nós escrevemos isso, conversei com a Pontes aceitou, e nós produzimos o livro. Está livre, disponível para baixar, para quem quiser, está aí. É o livro Educação em Tempos de Pandemia, Brincando com o Mundo Possível. Também está à venda, mas para nós o importante era ter digital, que as pessoas pudessem ter acesso, baixar, usar como achassem importante para suas práticas.
E com isso nós criamos também um canal do Facebook para justamente abrir espaço para as pessoas da prática falarem. Então, o mesmo movimento que vocês estão tendo de ir à universidade, nós fomos na prática. Então, nós já tivemos, hoje vai ser a nossa eu acho que é a 11ª Hora da Brincada, porque é no canal Brincada da Educação. E nesse canal a gente discute sobre os problemas que as pessoas estão vivendo, mas buscando quais são as soluções, as possibilidades que as pessoas estão encontrando. Então, ao longo desses meses de pandemia, todas as semanas nós tivemos encontros em que a gente convidou pessoas para discutirem sobre as experiências vividas. Foi sobre a EJA, o pessoal de EJA e esse momento da pandemia, o que está sendo feito, como alcançar as pessoas que estão com acesso difícil, os gestores, como tomaram decisões, então, gestores de escolas públicas e privadas, debatendo o que estão fazendo, como é que se viraram, como que se uniram para fazer e achar soluções, o pessoal que está com escola de imigrantes, os pais, a gente teve um para a educação infantil, que as crianças estavam todas no Zoom junto com a gente, falando sobre como estava sendo esse momento da pandemia para elas, e os pais falaram, e os professores da educação infantil, a Emília Cipriano, que é minha companheira lá na PUC, também falando. Então, a gente criou um espaço de múltiplas vozes, em que, você imagina, a criança da educação infantil, o pai, a professora, a coordenadora, a diretora e a pesquisadora, todos falaram nesse espaço da Brincada da Educação sobre como estavam vivendo esse momento e o que estavam fazendo. Depois tivemos um só com jovens, e os jovens dizendo, contando das suas experiências, jovens de ETEC, jovens de escola estadual, jovens de escola do Bandeirantes, jovens de... Porque a gente foi criando espaços para que esse diálogo que você está dizendo, da criação, do inédito que é viável, pudesse se realizar. Porque o que acontece é, na hora em que a gente está vivendo a situação limítrofe, a gente tem que lançar mão dos nossos recursos, mas também a gente pode ampliar esses recursos. Nunca a gente tem tanto que a gente não possa ampliar para além, porque às vezes a gente tem muito, mas é do mesmo. Então ali a gente chama multiculturalmente pessoas para participarem, para que a gente possa então ampliar e expandir, como dizia o meu orientador, meu supervisor de pós-doc lá da Finlândia, expandir as possibilidades de aprendizagem das pessoas. É uma expansão, a gente tem que desencapsular e expandir as possibilidades de ser, primeiro da gente como professor, mas também gerar oportunidade para os alunos, os pais, a comunidade, todo mundo. Eu acho que esse é um momento horrível, horrível. Eu jamais gostaria de estar vivendo isso. Eu, com contato com todos esses amigos do mundo todo, eu vejo a tristeza absoluta que está no mundo inteiro. Mas a gente também está tendo, nesse momento, um olhar mais atento para essas injustiças e essas insensibilidades. Então, acho que a gente precisa usar esse momento como um momento para um olhar mais atento, um olhar mais solidário, e uma possibilidade maior de se expandir para além daquilo que a gente já era capaz. Eu acho que isso é central. E isso é para todos. Foi tão bonito ver os meus colegas da PUC, alguns com mais de 80 anos, que são professores firmes, maravilhosos lá, tendo que aprender muitas coisas, e a humildade. E aí você falou, como é que professor e aluno, né, que às vezes o professor tem menos conhecimento que o aluno, os alunos foram muito companheiros, muito, muito, e os colegas, professores que às vezes só viviam brigando por conta desse momento, um tentando dar suporte ao outro, até no lado afetivo, porque o isolamento é muito triste, as pessoas estão sofrendo. Então, eu acho que também é um momento para recriar o futuro, viu? É um momento para a gente repensar a vida. Muito bem. Professora Fernanda, Sim, olha, elogios não faltam, não continuamos com muitos aqui no nosso chat. Mas eu tenho duas perguntas aqui. O pessoal está pedindo onde a gente pode, o nome do livro, né?
Eu botei o link aqui para você. Se você quiser mandar para eles lá no chat, também pode pôr, é só entrar. É Educação em Tempos de Pandemia, Brincando com o Mundo Possível, mas é fácil para download. Se você escrever no Google, já cai lá. É no ResearchGate, que é uma plataforma de pesquisa. Tá. Teve quase 8 mil. O pessoal baixou quase 8 mil pessoas, já fizeram download, tá tentando baixar. É isso. Bom, eu a coloquei aqui no chat também para o grupo, mas o pessoal vai entrando e vai perguntando, e talvez na descrição do vídeo, que fica no YouTube, a gente já coloque por lá também, né, para facilitar. Quero lembrar também a todos vocês que a palestra também está disponível no canal do YouTube do Centro de Mídia. Então, vocês podem rever essa excelente palestra da professora Fernanda, né? O pessoal gostou bastante, acho o tema muito pertinente. Professores de história aqui elogiando bastante, né? Querendo levar esse tema também, inclusive para a pauta de ATPC, muito bacana. Então, esperem esse material, a gente vai tentar colocar o link aqui no chat também e depois colocar na descrição do vídeo. E outra pergunta também é a respeito de anterior a essa fala, a senhora citou uns textos também, eles também gostariam, lembra? Todos os meus textos, eu vou dar uma dica, todos os meus textos, ou a maioria deles, vai estar no site, que é um site de pesquisa, chama eu acho que é org, mas eu vou checar aqui. E nesse lugar você acha todos os textos que eu já publiquei fácil. Então, estão lá. E o que não está lá, o nome está. E aí a pessoa me pede no privado, porque você por lá consegue comunicação com a pessoa também. Você manda um e-mail para a pessoa e a pessoa manda. Aí eu sempre mando. Então, é só eles entrarem. Deixa eu só checar aqui se é academia.org ou não, academia.edu. É só isso. Aí você entra na página do academia.edu e aí você lá põe meu nome, me procura Fernanda Liberal e todos os textos que eu mencionei e outros que eu nem toquei vão estar lá. Esse da argumentação, eu recomendo ler, porque é interessante. Você vê Bolsonaro, Jean Willis, e depois os meninos falando, a argumentação completamente diferente. É muito legal. Tem outro também, que eu acho que eles vão gostar, principalmente quem é formador, que eu mostro como que a gente parece estar concordando e incentivando os alunos a participarem, mas pelas caras, a gente está deixando os alunos sem vontade de falar. Então, como que a argumentação oral é diferente da gestual? E aí é bem bacana também de ver. Muito bom. Professora Fernanda, olha, nós temos mais 7 minutinhos só. Infelizmente, poderíamos ficar a tarde toda aí conversando, mas temos 7 minutinhos aí para o final, se encaminhando aí para o final do nosso programa. Então, gostaria que pudesse fazer algumas considerações, vou passar a palavra também para a Silene, e depois volto para me despedir de todos também. Por favor. Bom, eu queria começar falando que isso que eu trouxe para vocês e as discussões, elas têm a ver com a construção de uma escola que é diferente dessa que a gente está acostumado. É uma escola que pressupõe o aluno não como protagonista. E agora vocês vão ficar, uau, como assim não como protagonista? Protagonista é aquele que luta contra o antagonista. Protagonista é aquele que ele é o principal e os outros são os coadjuvantes. Então, o que a gente fala é que a gente está na construção de uma escola que vai oportunizar que alunos possam ser agentes de transformação. Que eles aprendam a usar seu patrimônio de saberes, agires, sentires, fazeres, para ser no mundo, para agir no mundo, para intervir. E isso é o que a Anna Stetsenko, que é uma pesquisadora russa, explica que é uma ação e uma postura de ativismo na vida, que é uma postura daquele que transforma o mundo ao se transformar, transformando o mundo. E isso é muito diferente de você ser aquele que lidera, ou que você está à frente do grupo, enquanto os outros estão só
participando no paralelo. Eu sei que muitas vezes a gente usa a palavra protagonista e não está dizendo isso, mas eu queria chamar a atenção para isso, porque às vezes a gente focaliza tanto no protagonismo que a gente esquece de pensar nas ações coletivas e na importância do outro. Só para dar um exemplo, não sei se vocês viram, mas eu vou recomendar fortemente que vocês assistam o filme Toque Toque. Esse filme está na Netflix, quem tiver acesso, ou então, eu não sei onde mais está, mas eu vi pela Netflix. Chama Toque Toque, é um filme espanhol. E não vou dar spoiler, apesar da minha filha dizer que eu sempre dou, mas eu não vou dar spoiler. Mas uma das coisas que o filme vai trazer de muito significativo é o papel do outro na minha Constituição. Como que olhar o outro vai me dar a possibilidade de ir além de mim mesmo. Então, eu acho que, né, sentando aí e se apropriando das ideias do Freire, se apropriando das ideias do Vygotsky, eu gostaria de convocar com essa minha fala cada um de vocês a refletir sobre a importância do outro como alguém que me constrói, como alguém que me constitui. E quanto mais diferente, mais ele amplia quem eu sou. Não porque eu vou achar que o que ele faz é o certo, o que eu tenho que fazer, mas porque ele, na sua diferença, amplia a minha forma de estar no mundo, a minha possibilidade. E eu posso escolher ser ainda aquilo que eu era antes de falar com ele. Isso está absolutamente válido e justo, mas vai ser escolha, porque eu tenho alternativa, porque eu conheci outras formas de ser, outros modos de pensar, outras possibilidades de ser. Então, a escola certamente precisa pensar em quanto que ela está construindo agentes com escolha para transformar a realidade que eles têm. E que a escolha não significa necessariamente escolher ser isso que o outro é, mas significa ser o que eu sou, sabendo que o outro é diferente. E assim, eu posso ir pensando num mundo mais múltiplo e eu vou encontrar formas de agir também múltiplas com esse mundo múltiplo. Porque a gente percebeu com essa coisa do coronavírus que não adianta a gente se sentir seguro, porque segurança não existe. O que existe é potencial e é possibilidade sempre de renovação. Porque segurança, gente, não existe. Controle, para todos que adoravam controlar, usar aquele cartãozinho de 1000 anos atrás para fazer as coisas, você tem que criar o inédito viável. E se você se prepara para isso, as chances são de que você consiga se sentir, talvez, uma coisa que eu aprendi na brincadeira, sabia? É você se sentir seguro com a insegurança. Talvez essa seja a última fala que eu queria deixar para vocês. Sintam-se seguros em ser inseguros. Muito bem, doutora Fernanda. Silene também, quer fazer suas considerações? Olha, eu gostaria muito de agradecer o convite, Tânia, minha colega de trabalho, né, para estar aqui hoje, porque foi um privilégio, e Fernanda também, agradeço bastante. E eu queria, acho que, terminar minha fala pensando eu estou olhando aqui as colocações no chat, e deixa eu ver se eu consigo resgatar o nome de quem fez essa fala, dizendo assim que, aqui, professora Suzana, ela diz assim: não perdemos o ano de 2020, conseguimos aos poucos resgatar pessoas, né, humanos. E eu queria fazer um link, então, entre essa fala da professora Suzana no chat com o que a Fernanda falou, que ficou muito forte para mim, que é essa necessidade do desequilíbrio para a gente criar novas possibilidades, né, e não ter medo do confronto, desde que a gente consiga
criar argumentações fundamentadas para aquilo que a gente quer mostrar diante do que a gente consegue enxergar, né? Então, eu tinha ficado com essa sensação de que 2020 eu tinha perdido esse ano, embora nós tenhamos trabalhado tanto, não, Tânia? Trabalhamos tanto desde de fevereiro e março, que é uma grandeza, não estava combinado isso, sabe? Tanto que a gente trabalhou. Verdade. Mas, e eu tinha essa sensação de que mesmo trabalhando tanto, 2020 ia ficar meio que um oco. E não é, não. Eu acho que tivemos situações inéditas, dificuldades de toda ordem, dimensões complexas, e que a gente aprendeu muito, né, e temos muito a aprender, e eu acho que, como educadores que nós somos, nós vamos sair fortalecidos, né, com o uso da tecnologia, nós vamos, eu acho que sair fortalecidos, ou pelo menos desenhando o que é que a gente tem que superar. Antes, muitas vezes a gente nem sabia, né, o que é que a gente tinha como dificuldade, agora a gente já sabe. Eu acho que saber o que a gente precisa aprender é um grande avanço. E eu só tenho a agradecer, foi um prazer e eu aprendi muito com vocês aqui. Muito obrigada. Muito bem. Bom, eu vou fazer aqui, eu vou pegar uma fala da professora Maria Madal. Ela convida, na verdade, né, que a professora Fernanda possa voltar outras vezes, assim como a professora Silene, que ela também está bastante contente também com as falas, né, e convida para participar novamente. Seria um prazer novamente recebê-la sempre aqui. A Silene já é da casa, mas certamente também poderia fazer uma excelente apresentação aqui também. E da professora Solange, ela fez aqui uma declaração, e aí eu vou tomar essa declaração pelo programa e pelo trabalho que é realizado como um todo pela Secretaria, e também pelos nossos convidados, nossos parceiros, que vocês todos são muito importantes para todos nós, né? Então, com essa fala da professora Solange, eu me despeço, agradeço muito pela audiência para o nosso programa inaugural de hoje. Contamos aí em 1h30, em torno de 900 pessoas, né? Nessa oscilação, chegamos a 850 nesse momento, e ficamos muito felizes. Esse é o nosso primeiro programa, e aguardamos por todos vocês na nossa próxima edição do Diálogos, Escola e Pesquisa, sempre às segundas-feiras, às 14h. Tá? Estamos muito felizes aí com a presença de todos, e lembramos que a nossa programação está disponível no site do Centro de Mídia, e a excelente palestra da professora Fernanda também vai ficar disponível no nosso canal lá no YouTube, do canal também do Centro de Mídia. Toda a informação sobre os textos e materiais aqui também, podem ficar tranquilos que a gente depois disponibiliza a todos vocês. Muito obrigada, boa tarde a todos pela nossa audiência e a presença. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.